Olá, meu nome é Erika Cita e hoje eu tô muito feliz porque é o dia do fonoaudiólogo e eu amo tanto, tanto, tanto essa profissão que eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre a trajetória do que é ser um fonoaudiólogo. Então, eu queria contar desde lá, quando eu tive a ideia de fazer a graduação, de fazer em fonoaudiologia e ir crescendo e estar hoje onde eu estou, mudando de aluna para professora. E aí, tem alguém aí junto comigo já? Ou ainda não? Eu nunca fiz uma live, eu não sei qual é a rapidez de mostrar a transmissão. Será que já tem alguém aqui junto comigo? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque não vai adiantar nada, né? Eu ficar falando um monte de coisa e depois no final das contas a gente vê que ninguém escutou nada, né? Já tem gente aqui comigo, então? Eu tô fazendo a transmissão de Bauru. Tem alguém de Bauru? De onde vocês são? Me contem, por favor, aí nos comentários. Deixa eu ler. Ah, legal, vocês já estão ouvindo bem, que bom, obrigada, valeu aí pelo comentário, já consigo entender bem. Quem é fonoaudiólogo curte a imagem aí, o vídeo para eu saber, porque às vezes tem gente que não é fono que está assistindo, né? Tem gente, tem fonoaudiólogo aqui? E aí eu queria dar parabéns para todo mundo que é fonoaudiólogo, porque a gente é muito guerreira, né? Vamos começar então a contar a história desde lá, quando eu decidi ser fonoaudióloga. Então, a primeira ideia que foi era assim: eu adoro pacientes surdos e eu gostaria muito de trabalhar com audição. Esse foi o meu primeiro contato para entrar na fonoaudiologia. Então, eu comecei com essa ideia, eu ficava super emocionada de ver como era o trabalho dos fonoaudiólogos com a surdez, o implante coclear, o sistema de aparelhos auditivos, eu achava isso muito legal. E aí eu queria ser fonoaudióloga para também fazer parte desse amor grandioso que era trabalhar com audição. Aí eu entrei na faculdade, passou um ano, passou dois, no terceiro ano eu aprendi sobre motricidade orofacial. E aí, pronto, me apaixonei completamente e hoje em dia eu sou fanzaça da motricidade. A motricidade que trabalha com todas as funções, né, de respirar, mastigar, engolir e falar. É uma grande paixão, né, porque... E quando eu descobri, então, o que era estética facial, aí eu achei o máximo, eu pirei nessa ideia. Porque a estética facial, eu nunca tinha ouvido falar antes que era possível trabalhar a musculatura para ficar com rejuvenescimento. Eu achava que era só cosmético que a gente usava. Esse cabelo no meu olho. Peraí, agora foi. E aí, que era só cosméticos, assim, que a gente usava para ter estética. E quando eu descobri que a fonoaudiologia trabalhava com a musculatura, eu fiquei fascinada e gostei muito dessa área. Então, no final das contas, quando eu me formei, eu falei, pronto, já sei. Quero ser fonoaudióloga em motricidade orofacial. Todas as áreas são lindas, mas a gente sempre tem um amorzinho pro uma ali específica, né? Alguém aqui é da motricidade também? Trabalhar com surdos? Ai, que legal! Mesma ideia que a minha, né, Gilcélia? Também pensou aí em trabalhar com surdos. É bem bonito. Na verdade, a fonoaudiologia, acredito eu, que é uma área bem conhecida pelo trabalho da audiologia. Se você for perguntar o que é um fonoaudiólogo, a grande maioria da população vai falar: trabalha com surdo ou com gagueira, por exemplo. É que mais ouve falar. Estética facial, que eu gosto muito, ou respiração, não é uma coisa que se ouve muito comentar, não é mesmo? Vamos ver os comentários aqui de quem tá. Então, é super... mal divulgadas nossa área, na verdade. Então, vou voltar lá na minha história. Me formei e falei, uau, sou fonoaudióloga, que
E aí, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu falei, e agora? Cadê meus pacientes? Esse foi o primeiro problema que um fonoaudiólogo tem, né? Que foi o meu caso, na verdade. Então, é muito difícil você sair da faculdade e já ter um paciente. Ou você tem um nome especial, alguém da família, algum fonoaudiólogo que já possa fazer um encaminhamento para você. Ou você tem que ter algum tipo de parceria com algum profissional da saúde que venha a indicar pacientes para você. Por exemplo, um otorrino que poderia indicar casos de ronco, apneia, ou fez algum tipo de cirurgia vocal e aí trabalhar nessa área. Ou um ortodontista, um fisioterapeuta nas questões de DTM e tudo mais. Então, quando você sai da faculdade e você não sabe de nada disso, você detecta o primeiro problema de se tornar uma fonoaudióloga. Pronto, esse é o primeiro. E aí eu falei, eu preciso resolver isso porque eu gosto muito dessa área e eu quero trabalhar nisso. E comecei a tentar aprender um pouco mais, porque quando você se forma, você aprende o que é fonoaudiologia, mas ser um fonoaudiólogo é com a vida, é com a experiência. Não adianta, você só se torna um bom profissional fazendo. Vocês não concordam comigo? Quem concorda comigo, coloca um coraçãozinho no vídeo para eu saber. Deixa eu dar uma atualizada na minha página para eu ver os comentários de vocês. Exatamente, tá chovendo coraçãozinho aí. É muito difícil, né, gente, ter o primeiro paciente. Ou é algum amigo nosso, né? Por exemplo, fulano me indicou o primeiro paciente. Ê, que alegria! Mas aí depois das amizades já atendeu todo mundo e ficou sem paciente de novo. Então, esse foi o primeiro problema, de certa forma, que eu encontrei. Foi ter pacientes. Aí, eu comecei a trabalhar primeiro numa instituição de para-atletas. E comecei a perceber que só o que eu tinha na graduação não era suficiente para trabalhar com isso. Eu precisava estudar mais um pouquinho ainda do que só a graduação. Então, eu peguei e fui fazer uma pós-graduação. Cheguei na USP de Bauru em 2006, que eu sou formada desde 2005. E comecei a fazer pós em motricidade orofacial, porque eu tinha visto alguns casos que eram um pouquinho mais complicados do que aqueles que eu tinha visto na faculdade. Então eu comecei a fazer uma pós nisso. E eu já gostava de motricidade, também comecei a estudar sobre casos odontológicos. Ao final dessas duas pós, eu estava trabalhando mais ou menos umas 3.000 horas de estágio nesse ano aí, em cada uma das pós. Então, eu estava tendo vários casos diferentes sobre motricidade. Por exemplo, começou a aparecer casos de disartria. Disartria é uma inabilidade, um tremor assim que acontece na hora que você vai falar, tem um certo movimento dificultado pela língua. E aí eu vi que algumas técnicas de laringe que ajudavam esse meu paciente com disartria a ter uma fala melhor, a ter uma articulação melhor. E aí eu falei, preciso estudar a voz. Não é possível só a motricidade me ajudar nesse sentido, porque a voz vai me dar exercícios específicos para trabalhar com os casos de motricidade que eu tanto gosto. Fui estudar a voz, aprendi a trabalhar com locutores, aprendi a trabalhar com jornalistas, aprendi a trabalhar com crianças, rouquidão infantil, vi um monte de criancinha pequenininha lá, a gente fazia terapia em grupo, todas elas rouquinhas, e o trabalho da fono atuando era lindo de ver o quanto que essas crianças evoluíam. E eu fiquei muito feliz em fazer pós em voz. Só que dentro da área da voz, comecei a perceber também
por exemplo, que existia tremores nos casos de Parkinson, que só a motricidade e a voz, de certa forma, não me dava tanto respaldo para eu entender o que estava acontecendo. Então, fui estudar processo de envelhecimento cerebral para ver por que isso acontecia. E aí estudei também um pouco de linguagem de adulto. Então até aí eu já comecei a fazer 5 pós. E eu falei, nossa, eu tô gostando de estudar, né? Porque uma coisa leva a outra e eu sou muito curiosa para entender o processo de ser humano, como é que o ser humano funciona, como é que a gente tem a resolução dos problemas. E como fonoaudióloga, né, é uma mão na roda, porque você trabalha diretamente com o ser humano e com esse processo de resgate dele consigo mesmo. Porque é muito difícil quando você começa a atuar, você percebe que seus pacientes se tornam a sua família. E é muito legal, a gente se apega muito com eles. Vocês também não concordam com isso? É impressionante, você vai fazendo parte da vida da família e da evolução. E eles são tão agradecidos a gente que a profissão, eu acho ela maravilhosa, assim. Porque é como se a gente fosse irmã, mãe, amiga, terapeuta, tudo isso, tudo junto. A Daniela Borges está zoando aí que eu tô devorando os livros. Ela me conhece bem, ela sabe que eu gosto de estudar um pouco. Até brinco com ela que eu sou um pouco nerd. Deixa eu ver mais se alguém tá comentando alguma coisa aqui comigo. Tem que ter habilidade, né? De falar aqui, olhar no computador, ler as mensagens. É interessante. 5 pós, é isso aí. E então, vamos voltar lá na história. Depois que eu comecei a atender tudo isso, e eu fiquei muito apaixonada e vi que não tinha volta. Muitos colegas de trabalho, ao decorrer do tempo, eles foram desistindo de ser fonoaudiólogos. E aí eu comecei a observar que uma outra questão que era problema para a fonoaudiologia, por exemplo, era a remuneração. Não sei se vocês concordam aí comigo, mas quando a gente vai pesquisar sobre concursos públicos para fonoaudiólogos ou alguma questão de plano de saúde, quanto que eles vão pagar para a gente e tudo mais, eles não pagam muito bem um fonoaudiólogo. Então eu já cheguei a ver, por exemplo, alguns concursos que eles pagavam mais ou menos assim R$ 1.800 para que o fonoaudiólogo ficasse trabalhando 40 horas semanais. Complicado, né? Porque se você, por exemplo, tiver que pagar aluguel, ou tiver filho, tiver que pagar escola, aí a refeição e mais alguma questão própria, né? Porque a gente precisa de coisas básicas, como roupa, desodorante e tudo mais. Isso aí já passou a conta de 1.800 facinho. Se você garante 40 horas da sua semana com um salário baixo, como que você faz para ter tempo para fazer outras coisas? Então, segundo problema aí que o fonoaudiólogo encontra é o salário. É bem complicado, às vezes, essa remuneração, porque a gente não tem direito a um piso salarial na nossa profissão. Então, eu observo assim que, de certa forma, eu vejo que as pessoas não valorizam muito a profissão, tanto na área de remuneração, quanto na área também de outros profissionais pegarem e indicarem os pacientes para a gente. Então daí, esse é o terceiro problema. Como a gente costuma brincar, fono que é verdade. Ninguém sabe direito o que é fonoaudiologia e nem às vezes os próximos profissionais que trabalham com a gente,
né, que nem os dentistas, otorrinos, médicos, tem muitas vezes que a gente percebe que eles não encaminham pra gente. Então, o que eu comecei a partir disso? Começar a criar uma trajetória para que eu conseguisse passar por cima desses problemas, né? Primeiro, eu pensei, bom, já que eu gosto tanto de estudar, conforme eu vou estudando, eu vou escrevendo um blog, porque nesse blog de fonoaudiologia eu vou contando o que eu estudo, que já é uma maneira de eu também revisar, e quem sabe outras pessoas começam a ler sobre fonoaudiologia e começam a entender da importância da profissão. Então, eu vejo que é muito complicado quando você tenta ensinar o que é fonoaudiologia, mas ninguém tem aonde pegar a informação. Foi aí que eu criei o meu blog, que é Fonoaudiologia por Érica Cita, né? Se você colocar no Google, ericacita.wordpress.com, você vai ver lá o meu blog, que eu venho há 5 anos escrevendo sobre fonoaudiologia lá. Inclusive, eu fiquei tão feliz que a plataforma me mandou um recadinho na semana passada, que era o meu aniversário de 5 anos lá no blog. E eu fiquei bem feliz, porque, nossa, 5 anos escrevendo é bastante tempo, né? Deixa eu ver. A Gilcélia tá escrevendo aqui do comentário do valor. Pois é, eu também fico chateada, igual as suas carinhas que você colocou aqui de chorinho. E olha quem apareceu, Luiz Camaleonte. Obrigada, Luiz. Valeu aí pelo comentário. Então, e aí eu comecei a perceber que a gente precisava tentar resolver isso. Então, através do blog, eu comecei a ensinar fonoaudiologia e foi muito legal. Porque hoje em dia, né, eu já tenho mais de 1 milhão de visitas lá no blog. Então, tem muita gente que entra para estudar fonoaudiologia. E lá dentro do blog, o meu intuito, na verdade, era também dar material para fonoaudiólogos para que eles começassem a estudar e a ver o que eu estava estudando. Porque quando eu estava na graduação ou na pós-graduação mesmo, que tinha que fazer algum tipo de estágio, alguma coisa, eu pesquisava na internet, né, sobre terapias para a gente fazer aí para o paciente. E era muito difícil de encontrar material nesse sentido. Eu via bastante da teoria, mas eu não via muito da prática. Era muito difícil. E até hoje ainda, se a gente pesquisar, também é difícil. Não existe muito material disponível gratuitamente para a gente estudar. Então, se você gostar de motricidade, lá no blog tá cheio de coisas sobre o assunto. Eu tô tentando escrever a longo prazo aí sobre todas as áreas, mas leva bastante tempo. Então tem um pouquinho de voz, agora também tem a escritora Daniela Borges que está escrevendo sobre linguagem pra gente lá no blog. E aí ao longo do tempo, né, às vezes algum convidado que eu chamei também, a Roberta do Teste da Linguinha também já apareceu para escrever lá. O Bruno Guimarães, da Eletroestimulação, também já escreveu lá no blog. E aí algumas outras pessoas escreveram. E eu tô tentando fazer que lá seja um portal para que a gente tenha bastante informação sobre fonoaudiologia. Tanto para aprender, quanto para divulgar. E quando alguém pesquisar fonoaudiologia na internet, vai achar material relevante para que ela tenha condições de falar, olha, eu preciso desse profissional. Então, eu comecei a tentar alavancar a fonoaudiologia, porque não ia adiantar nada eu falar, sou fonoaudióloga, mas ninguém ia saber para que servia. Então, eu comecei a escrever com esse intuito, de divulgar para as pessoas começarem a conhecer um pouquinho mais o que é. A Dani tá por aqui também, assistindo com a gente. Então, aí criei o blog e tô super feliz. Queria agradecer todo mundo que de certa forma entrou e compartilhou sobre o assunto. Eu gosto muito, né, da fonoaudiologia e espero que vocês também gostem do material que eu tô divulgando
lá no blog. Então, voltando lá, contar um pouquinho da minha carreira de novo, né? Que eu parei nas 5 pós-graduações. Aí, no final, quando eu estava trabalhando num mestrado, que daí já passou essas 5, eu entrei no mestrado, porque não adiantava muito, de certa forma, eu ter essas pós-graduações, mas eu não mudava o meu título, né? Eu ainda era fonoaudióloga. Aí eu quis fazer o mestrado para começar a ensinar e a dar aula sobre o assunto. E eu fiz em saúde coletiva e abrangeu várias áreas da ciência, trabalhei junto com dentistas e a gente foi fazer um projeto da USP lá em Rondônia. E foi eu viajar de aviãozinho para Rondônia, né? Nossa, quem fez o projeto sabe o quão é difícil fazer essa viagem. Porque a FAB, né, ela deu pra gente a viagem de avião para a USP daqui de Bauru, para a FOB. E aí a gente ia no avião de carga e era muito legal, porque a gente sentava de lado no avião, olhava assim pro fundo, onde tem aquela porta que abre. Eu até pensava que eu tava num filme, onde um monte de caixotes assim, a hora que aquela porta abrisse iam cair, eu ia sair correndo e pular de paraquedas. Mas não era bem assim que acontecia, a gente tava lá presa com cinto de segurança. Só que como o avião não tinha ao lado dele assim muita proteção de som, então era muito ruidoso. E ia lá, todos os fonoaudiólogos com protetores auriculares para evitar aí o barulho, mas a gente fazia uma viagem bem longa até chegar lá, que era mais ou menos de umas 5 horas, assim, porque de ônibus, quando eu já fui num outro projeto de ônibus para lá, demorava 46 horas de ônibus. Era muito, 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 muito mais difícil, porque a gente tinha que tomar banho em posto que tinha na estrada, e aí dormir, acordar, tudo sentada dentro do ônibus, trocava de motorista, e era bem complicado, assim, era bem cansativo. Mas tudo por amor à profissão. Daí a gente chegava lá em Rondônia, e lá é muito legal a diferença de estado. Quando eu trabalhei em São Paulo e vi a população, eu fui lá para o outro estado do Amazonas e vi outro tipo de população. Era muito diferente e eu fiquei tão feliz de poder ajudar esse pessoal que era um pouquinho mais carente. Não de certa forma o estado inteiro, mas eu estava em Montenegro, que é uma cidade pequenininha que fica mais ou menos 1 hora de Porto Velho, que é a capital ali. E aí quase não tem asfalto direito lá na cidade. E o trabalho que a gente desenvolve lá é assim, tem uma clínica onde dentistas colocam prótese dentária e fonoaudiólogos fazem as terapias de qualquer coisa, de linguagem. A gente consegue às vezes doações de aparelhos auditivos, aí também coloca esses aparelhos auditivos, né? E aí era muito legal essa relação entre fonoaudiologia e odontologia. Na área lá, eu fui mais ou menos 4 ou 5 vezes, agora já faz um tempinho, eu já não lembro mais, acho que foram 5 vezes que eu fui. E eu trabalhei em conjunto com eles, eu fui a tutora do pessoal da graduação, então era lindo o trabalho. A gente pegava próteses lá, os pacientes adaptados, né, que eles eram desdentados totais. E colocavam a prótese, a gente fazia isso tão rapidinho, e é um protético junto com a excursão também. E durante mais ou menos, acho que uns 3 dias já estava pronto. E eles vinham para a fonoaudiologia para a gente fazer a reabilitação. E a fono é super importante nessa hora. Porque imagina um paciente que nunca teve dente, né? Essa região aqui, ela estava um pouquinho mais baixa. E aí, com a prótese, aumentava essa distância. E o que fazer com a língua agora? Porque a língua tinha todo o espaço da boca só para ela. E com os dentes, né? Eles mordiam a língua, os fonemas não saíam certos, e escapava a dentadura. E era assim, aquele caos. Né? Eu tô falando dentadura porque é mais simples, né? Mas eles usam como prótese removível total. E aí era muito legal de ver no final do tratamento que eles se reabilitavam num tempo meio que intensivo, mais curtinho ali, de 1 semana, eles já estavam felizes
e com as próteses também. Então sou muito feliz por ter participado aí desse trabalho com a FOB USP aqui de Bauru, que foi muito também evolutivo para mim, gostei bastante. Ah, Marina, obrigada! Tem um pessoal aqui falando que é meu fã, Fabiana, Marina. Paula Moura também passou por aqui para falar da minha divulgação. Muito obrigada, gente. Tô curtindo aqui com vocês. Valeu, viu? E aí, nisso, quando eu fiz esse trabalho, eu comecei a gostar muito, 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 muito de motricidade, mais ainda do que eu gostava, né? Então, inclusive, uma das áreas que eu mais atendo paciente hoje em dia é em estética facial, em casos odontológicos ou em DTM. São as 3 áreas que eu mais gosto de trabalhar. Eu atendo também casos de ronco e apneia. E aí o resultado é super legal. A gente faz um trabalho de desenvolvimento junto com dentistas, que agora eles têm também uma plaquinha que serve para ajudar e aumentar aí a região da laringe, para que o posicionamento da língua fique um pouco mais anterior, né, para não ter essa obstrução do ronco e tudo mais. Então, eu trabalho com isso aí agora. Então, voltando lá, fiz essa trajetória de ir para Rondônia, voltei, acabei o mestrado e quando eu saí do mestrado, eu comecei a entender que os casos de fonoaudiologia não são só cabeça e pescoço. Por mais que a gente está dentro da área da comunicação, eu sinto que falta carinho e falta amor em todas as pessoas. Todo mundo, de certa forma, gosta de ser olhado e gosta de calor humano, assim. Então, eu comecei a estudar um pouco do desenvolvimento psicológico e emocional do ser humano para entender por que algumas coisas acontecem e para outras pessoas não acontecem, sendo que, por exemplo, um respira de uma maneira com o nariz entupido e um outro respira também, mas esse reabilita muito mais rápido do que esse. Por que esse só tem uma vez e esse aqui tem várias e várias vezes durante um ano, por exemplo, uma crise de rinite, de sinusite e tudo mais? Então, eu comecei a estudar biopsicologia. Então, eu fiz uma pós aí de biopsicologia durante 2 anos que eu me dediquei a isso e comecei a aprender algumas questões de por que a gente tem alguma emoção que interfere mais ou menos aí na situação. E aí eu vou falar, é meio complicado de explicar rapidamente, mas eu vou falar em um caso assim. Por exemplo, o caso da respiração, que eu acho que é bem simples de entender. Quando a pessoa está com bastante estresse, quem aí não tem estresse, né? Eu também tenho estresse em algumas vezes. Aí eu estudei como que essa respiração, por exemplo, funciona. Então, a pessoa que está estressada, ela costuma normalmente a trazer o ombro para cima e a ficar com uma tensão aqui na região do peito. A respiração fica mais encurtada, né? E ela fica ofegante, como se fosse um fole. Um fole é aquilo que a gente faz assim, ó, que acende a fogueirinha, a lareira e tudo mais. Então não exatamente nessa intensidade, que eu estou exagerando um pouco para vocês perceberem, mas quando a pessoa está mais estressada e nervosa, ela costuma ter esse padrão respiratório. E aí eu vi que não era só um tratamento no nariz, né? Porque às vezes, até então, as coisas que eu tinha estudado visavam muito técnicas de respiração só no nariz. E aí eu vi que a gente analisava o tipo respiratório, né? Se ele era mais inferior, mais superior, mas eu não via técnicas que resolviam essa questão. E eu comecei a aprender na biopsicologia por que isso se manifestava, por que as pessoas ficavam ansiosas, o que trazia o estresse, qual eram as glândulas do corpo que funcionavam, a história do aumento de cortisol, de adrenalina no corpo e tudo mais. E aí eu aprendi que quando a gente fica nervoso, a gente tem ativação do sistema nervoso simpático,
que ele deixa o corpo inteiro em alerta. E quando a gente precisa relaxar e sair desse estresse, né, o sistema nervoso parasimpático é que tem que resolver. Por exemplo, parasimpático, você está muito nervoso. E aí, quando você trabalha esse sistema, você começa a interferir na questão de ansiedade e de estresse do seu paciente. E aí eu falei, uau, isso é fantástico! Eu preciso usar com os meus pacientes. Então, quando eles vêm para mim, né, além de trabalhar a questão respiratória, eu também trabalho com eles essa questão de controle de ansiedade. Porque quanto mais ansiosa a pessoa tiver, mais ansiosa a pessoa tiver, mais alteração aí no padrão respiratório ela vai ter. E se ela tiver alteração no padrão respiratório, tensão, tensão, tensão. E aí a pessoa acaba tendo bruxismo, ranger-dente, problemas na ATM e tudo mais. Então daí eu achei que foi muito válido esse caminho de fazer o biopsicologia para eu entender isso daí. E aí eu comecei a gostar tanto dessa área que eu fui até a estudar yoga. E hoje eu também sou instrutora de yoga, mas isso aí é a parte, né? Só para contar para vocês um pouquinho do que eu faço. Tem gente falando, outra pós! Ah! Engraçado. Eu também acho que eu faço muita pós de vez em quando. E aí eu fiz toda essa trajetória aí de estudo. Só que eu não podia guardar isso tudo só pra mim. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu comecei a escrever no blog, que eu ainda escrevo até hoje. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá e posto alguma coisinha. Só que eu comecei a receber muitos fonoaudiólogos fazendo perguntas do tipo, como eu faço isso no meu paciente? Que técnica que eu uso para fazer aquela outra coisa e tudo mais. E eu comecei a compilar um material que me fez fazer atendimentos muito mais rápidos e que tinha um resultado bem legal, né? E nesse resultado e tudo mais, eu criei um protocolo de avaliação baseado na ciência, que já existem alguns que já foram aprovados e já foram aplicados em várias pessoas. E desse protocolo, eu coloquei algumas coisas do que eu percebia que no meu dia a dia funcionavam bem, né, na hora de resolver e de avaliar o paciente de motricidade. E comecei a criar um protocolo super completo. Nesse protocolo de avaliação, eu juntei ele, tanto as questões de anamnese, quanto a questão do exame clínico, né? E comecei a criar um curso um pouco mais detalhado e bem mais direcionado em passo a passo, em fotografias, explicando como funcionava, por exemplo, a história de medidas de paquímetro, que eu vejo que isso é uma dificuldade bastante comum entre fonoaudiólogos, né? Como você mede um trespasse dental, o que é uma mordida cruzada, como que ela interfere no posicionamento da língua e tudo mais. E aí dentro desse material, foi aí que eu tive a ideia de fazer o Fono Online, que é um instituto, né, onde eu ensino à distância sobre fonoaudiologia. Então se você quiser entrar lá, é www.fonoonline.com.br. E lá eu ensino como que você faz para em 1 hora, no máximo 1h30, você avaliar o seu paciente em todas as questões de motricidade. Porque quando eu atendia, né, lá atrás, quando eu estava na minha primeira pós ainda, às vezes eu avaliava mais ou menos a partir do que o paciente tinha de queixa, né? E eu via daqui 3, 4 sessões que aquele exercício que eu tinha, por exemplo, selecionado, não era tão eficiente, que eu tinha que avaliar uma outra coisa que eu tinha esquecido. E aí, quando você vai tendo essa prática no seu dia a dia e vai vendo o que funciona, o que não funciona, aí, nesse protocolo de avaliação, eu vi que é o jeito mais rápido, prático e eficiente que tem de você fazer uma avaliação.
Então, eu comecei a fazer o Fono Online com o intuito também de fazer formação de fonoaudiólogos, né? Porque você já está na graduação. Teve alguma dúvida ou quer saber um pouquinho mais para estudar para uma prova, né? Esse curso pode ser que te ajude. Se você já está formada e aí quer saber como avaliar de uma forma mais eficiente para você ter um diagnóstico mais preciso, legal, esse protocolo também funciona, esse curso de avaliação em motricidade orofacial. Se de repente você escolheu ser um profissional na área de audiologia e depois de um tempão lá, 10 anos, que você quis mudar de carreira e falar, apareceu um caso aqui de motricidade, mas como que é mesmo que faz essa avaliação? Então, esse curso também incorpora esse tipo de profissional que está precisando fazer uma reciclagem aí. Então, foi essa a ideia de criação do Fono Online em si. Então, a gente começou agora, faz 2 meses só de existência, né? E eu pretendo sempre rechear com novos cursos lá, mas assim, é bem difícil da gente criar um material de bastante qualidade em um curto período de tempo. Então, a cada uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, a gente vai começar a fazer lançamentos de novos cursos. Então, se você quiser, e também lá, dá uma entradinha no Fono Online, tem um curso lá que serve para degustação, que é gratuito, que é um pedacinho desse curso de avaliação em motricidade, que você tem 2 aulas liberadas lá gratuitas. Ao total são 23 aulas, você pode fazer 2 de graça. E aí você já pode conhecer como que é o material também. É exatamente o mesmo material que está fechado lá no curso, tá? É a primeira aula da história clínica e a primeira aula do exame clínico. Então, se você quiser, entra lá no Fono Online agora e faça a sua inscrição, que é gratuito esse material de degustação, que você pode ver como que é esse curso e esse protocolo de que eu tô falando para você. Aê, Ricardo! Valeu, colocou aí o link do Fono Online para mim. Muito obrigada. Valeu, é esse lugar mesmo, esse link que vocês publicaram. A Gilcélia também tá comentando aí. A Gilcélia tá super participativa aqui, toda hora manda corações e carinhos. Legal, gente, obrigada pelo carinho. Obrigada por todo mundo aí que tá me acompanhando nesse momento. E aí, foi isso, mais ou menos, a minha trajetória de saindo de aluna de graduação até estar aqui aonde eu cheguei agora. A gente está com mais ou menos, eu esqueci de olhar antes de chegar aqui, mas eu acho que são 270 alunos lá inscritos no Fono Online. Então eu tô super feliz também que esse trabalho está sendo desenvolvido, está indo para frente e eu gosto muito de ensinar. E quem já acompanha meu blog sabe que eu gosto de ensinar todas as técnicas que eu sei. Porque assim, às vezes a gente faz um curso com o intuito de aprender alguma coisa nova, aí você chega lá no curso e você fala, de novo isso daí? Tipo, só a teoria, ninguém ensina qual que é o grande segredo das coisas. Então, se você já tem um tempo aí me acompanhando, você sabe que eu ensino qualquer tipo de coisa, porque eu não gosto de guardar segredo, na verdade, eu gosto muito de estudar. Então eu gosto de todo dia aprender alguma coisa nova para já ir ensinando e aplicando na fonoaudiologia para vocês entenderem aí o que é que eu tô passando, eu ando escrevendo no blog. Então, alguém quer me fazer alguma pergunta agora, que eu já fiquei falando um monte de coisa? Né? Tem alguém que está me acompanhando e que está querendo fazer uma pergunta relacionada à fonoaudiologia para que eu possa tirar de dúvida ou que queira saber um pouquinho mais aí? Estou à disposição, gente, se vocês precisarem. Eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui. A meia hora? Eu gosto de falar, né? Bom, de certa forma tá aparecendo só alguns comentários aqui que estão falando que gostam dos posts do meu blog e tudo mais. Legal. 40 minutos, né? Ai.
Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Quero dar de novo parabéns para todo mundo que é guerreiro, guerreira, fonoaudiólogo, que luta para conseguir levar a profissão cada dia mais para frente, para que a gente construa uma profissão muito valorizada, uma profissão bem legal. Eu quero e estou tentando fazer com que essa profissão seja bastante divulgada. Se alguém também tem alguma vontade sobre isso, pode contar comigo, a gente conversa, pode me mandar recadinho, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube que eu divulgo algumas paródias que eu faço da fonoaudiologia com a Daniela Borges, que são muito bonitinhas. Se vocês quiserem escutar as nossas musiquinhas, passa lá no canal. É só escrever Érica Cita no YouTube que você entra no canal e vê. O YouTube também é um canal recente, também tem pouca coisa, mas tudo que a gente anda fazendo assim de interessante eu ando postando lá. Então você consegue acompanhar a partir do canal. Se você quiser me seguir pela página do Facebook, né, eu tô aqui agora falando do Fono Online, que é a plataforma de ensino à distância, que você pode curtir a página e sempre vai ter atualizações, vai ter coisas falando sobre a profissão. Tipo, essa semana eu fiz várias imagens falando o que é o fonoaudiólogo, qual que é as grandes áreas que tem na fonoaudiologia, fiz um vídeo falando sobre o que é fonoaudiologia. E aí, então, se vocês quiserem, compartilhem, divulguem, me ajudam aí no trabalho, porque muitas das vezes não adianta a gente querer ser um excelente profissional se ninguém souber para que serve essa profissão, entendeu? A gente precisa fazer com que todas as pessoas consigam entender a importância de ser um fonoaudiólogo e por que a gente faz tanta diferença na vida dos nossos pacientes. Se você quiser também, você pode acompanhar a página do meu blog, que é no Facebook, que é só escrever aí no pesquisar do Facebook, Fonoaudiologia por Érica Cita, que aí você já encontra qual que é essa página, e aí você lá também pode curtir e tudo mais. Se você for olhar lá na parte de vídeos, tem muita coisa legal antiga já, porque essa página eu já tenho mais tempo do que a do Fono Online. Então lá também tem bastante material legal, e eu tô recheando o Fono Online agora de material novo. Então, como o Fono Online é um pouco mais recente, ele tem um pouquinho menos de coisa, mas a curto prazo. Eu tô colocando cada vez coisas novas, recentes aí, pra gente ir aprendendo sobre fonoaudiologia. Outra questão também que eu acho, assim, por exemplo, como eu gosto de ensinar muito sobre a fonoaudiologia, às vezes eu coloco terapias de fonemas lá no blog. Eu escrevo sobre como fazer uma avaliação, alguma coisa. Tem pessoas que não gostam muito que eu faço isso. E eu queria contar por que eu faço. Às vezes tem alguns comentários na minha página, assim, que as pessoas colocam que elas não gostam, que eu falo demais e tudo mais. Mas sabe uma coisa que eu penso? Eu vou ser sincera com vocês. Se alguém pesquisar na internet como fazer, sei lá, exercício de estética facial, e essa pessoa encontrar um material na internet que é mentiroso, ela pode acreditar naquilo. Se ela encontrar um material referente à fonoaudiologia que está correto, ela vai olhar, pode ser até que ela tente fazer. E se ela tentar fazer, ela vai ver que vai ser difícil de fazer sozinha e que o resultado não vai aparecer. Mas aí ela vai falar, olha, quem faz isso é fonoaudiólogo, então eu vou atrás de um. Porque eu percebo bastante que vários pacientes leem as coisas na internet do que eu escrevo e vêm para fazer a terapia pessoalmente comigo, ou virtualmente, que eu também faço atendimento online, ou presencialmente. Então, é super interessante. Não é um material que está lá disponível que vai tirar o seu paciente, porque eu vejo que é ao contrário que isso acontece comigo. E outra questão, por exemplo,
Quanto mais eu ensinar fonoaudiólogo a ter opções, estratégias, dicas de terapia, melhores esses profissionais vão ficar. Assim como eu também gostaria de ter um portal onde eu pudesse ir lá e ter informação pertinente e verdadeira e estudar. Isso é muito legal para mim também, eu ia gostar muito. E quanto mais a gente tem essa aliança na profissão, melhor profissional a gente se torna. E por causa disso que eu ensino. Porque se eu, de repente, achei uma terapia boa, né? Por que não ensinar para um colega, para ele também ser tão bom quanto? Né? Eu sou dessa seguinte teoria, assim, de que eu gosto muito de ajudar, porque eu quero que todo mundo seja muito bom naquilo. Porque, imagina, um mundo onde todo fonoaudiólogo sabe muita dica. Gente, a gente ia conseguir desenvolver uma terapia mais atual do que a outra e mais legal do que a outra. Por exemplo, a gente às vezes ainda acaba utilizando livros bem antigos, né, lá de 1990, 1995, com essas técnicas, né? Sendo que agora a gente podia já estar inventando, né, várias técnicas diferentes. Assim como eu ando vendo que está surgindo. Mas aí, um mundo onde todo mundo sabe muita coisa, todo mundo ia indicar pra gente. Porque a gente ia resolver esse problema rapidamente. Porque às vezes eu escuto assim: ah, eu não vou fazer fonoaudiólogo, não, porque isso aí não vai adiantar. Eu fico 2 anos na sessão, fico 3 anos e não resolve. Tá certo que na área da linguagem, dependendo do caso, coisas mais sindrômicas, é verdade, isso demora mesmo para fazer a reabilitação. Porém, se você tem um caso odontológico ou um caso de motricidade ou alguma coisa mais simples, né, é muito mais rápido de resolver. A grande maioria dos meus casos, eu costumo dar alta para eles de 3 a 8 meses. Então, não passa disso, né? Você tem que atender ele para que esse caso fique bom rapidamente, porque ele vai sair feliz, falando: meu, a fono resolve muito o meu caso. Eu preciso falar isso para todos os meus amigos, porque eu nem sabia para que servia a fonoaudiologia. Então, o seu próprio paciente vai começar a sair e falar bem de você por aí, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que a gente deve pegar e compartilhar a sabedoria, mesmo porque uma pessoa, se ela pegar e fuçar na internet, em estudos, em pesquisas, ela ainda vai tirar alguma conclusão disso, né? O que eu tô fazendo é deixar numa leitura mais clara, mais acessível, para que todos os meus colegas de profissão possam se beneficiar com isso. Então, acho que eu queria agradecer todo mundo que me acompanhou até agora. Possivelmente eu vou fazer uma próxima live ou vou postar um próximo vídeo aí para vocês, né? Espero que todo mundo tenha gostado do nosso tempinho junto aqui. Queria agradecer muito por todo mundo que me acompanha e que vê essa trajetória, que compartilha os meus posts e que trabalha junto comigo para fazer a divulgação da fonoaudiologia para ela ser cada dia melhor, melhor e melhor. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essas técnicas, né, mais rápidas de avaliar o paciente e como fazer para que ele faça a reabilitação de uma maneira mais rápida e saia falando bem de você por aí, entra lá no Fono Online, né? Faz o curso de avaliação e motricidade e se você não quiser esse curso agora, se inscreva que tá vindo vários e vários lançamentos por aí. Feliz dia do fono para você! Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora e por todo o carinho. Beijo grande, adoro a profissão e obrigada por todos vocês. Até mais!